Bom dia, cavalheiros e damas do oitavo ano do ensino fundamental, Colégio Ângulo. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Semana passada nós fizemos a nossa prova trimestral, foi bem tranquila, né? Espero que todos tenham se saído bem, né? E hoje a gente começa a nossa primeira aula do segundo trimestre. Olha que bacana, né? Nós estamos conseguindo continuar, o Colégio Ângulo não para, a gente continua o nosso trabalho. E nós vamos começar o nosso segundo trimestre fazendo algumas correções. Primeiro, a correção do trabalho, que vocês fizeram pelo Google Formulários para mim, e da prova trimestral também, para que a gente possa conversar sobre essas temáticas, esses pontos aí, verificar onde ficou dúvida, onde não ficou dúvida, para a gente poder caminhar bem o nosso segundo trimestre, que vai até setembro. Bom, o nosso trabalho, ele tinha o valor de 2 pontos, lembram disso, né? E eram questões abertas lá no Google Formulários. A primeira questão pedia para vocês da seguinte forma: de modo claro e objetivo, diferencie charge, cartoon e tirinha. Então, lembrando, primeiro, que a charge, na verdade, ela é um texto com linguagem verbal e não verbal, vamos dizer assim, né? Às vezes só linguagem não verbal. E ele trabalha com a imagem e com um tema do dia a dia, né? Então, assim, é humor do dia a dia, humor político, né? Já o cartoon, a diferença da charge do cartoon é a questão mesmo do frescor, né? A charge, ela é mais atual, né? Ela é contemporânea, ela é no momento, até porque para entender a charge, eu preciso estar inserido num contexto. Já o cartoon, não. O cartoon, ele é uma crítica que pode ser social, pode ser política, pode ser econômica, mas ele é mais atemporal. Em qualquer época, você pode refletir sobre aquela crítica feita ali através de imagem e palavra. E a tirinha são histórias, né? Histórias de humor, né? Tirinhas da Turma da Mônica, né? Da Magali, daí por diante. Depois nós pedimos para vocês definirem de modo objetivo coerência e coesão. Lembrando, coerência é a lógica do texto. A coesão são os elementos que articulam essa lógica dentro do texto, ou seja, são os elementos lexicais, ou seja, as palavras que substituem palavras, ou os pronomes, advérbios, conjunções que articulam a frase. Correto? Depois eu pedi para vocês citarem as principais características do cartaz publicitário. Então, primeiro, concisão, clareza, né? Então, a preocupação, o equilíbrio ali entre imagem e escrita, ou seja, tem que ter a harmonia estética, né? A persuasão, correto? E aí ele pode lançar mão de vários recursos, como figuras de linguagem, pode lançar mão de humor, de quebra de expectativa, correto? A número 4. Informe os principais elementos que compõem a notícia e explique também o conceito de pirâmide invertida. Então, quais são os elementos que compõem a notícia? Título, subtítulo, correto? O lead, que é o resumo da notícia, o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, certo? E a pirâmide invertida, quando eu trago primeiro as informações principais nos primeiros parágrafos, depois no corpo do texto eu trago detalhamento. Né, então, eu trago as informações principais nos primeiros parágrafos e depois eu vou detalhar a notícia, correto? Então, eu fiquei muito feliz, agradeço a todos vocês, meninos, que entregaram o trabalho. Então, assim, o retorno foi muito bacana, tá? Fiquei muito feliz com o compromisso, né? Embora nós estejamos aí, né, de homeschooling, né, vamos dizer assim, né, vamos ser chique aqui, o homeschooling, né? Então, eu na minha casa, vocês na casa de vocês. Eu reafirmo, né, a minha satisfação do compromisso que vocês tiveram de entregar na data, de não precisar ficar insistindo com ninguém. Isso demonstra que o oitavo ano do ensino médio, do ensino fundamental, desculpa, o oitavo ano, pulando vocês para o ensino médio, né? O oitavo ano do ensino fundamental do Colégio Ângulo é uma turma séria, bacana, comprometida, né? E espero que a gente consiga esse mesmo belo resultado no segundo trimestre, né? Então, fiquei muito satisfeito com o retorno de vocês, tá ok? Então, parabéns aí para a turma. Depois, lembrando a vocês agora que nós vamos ter, dia 17/7, agora, na sexta-feira, nós temos o nosso primeiro teste do segundo trimestre, tá ok? E aí nós vamos manter um assunto que já havíamos começado a estudar,
que é a notícia, que vocês já têm 2 videoaulas gravadas, né, no YouTube sobre a notícia. Então, revejam essas aulas aí com as características da notícia. Até acabei de falar, corrigindo uma parte do trabalho. Então, revejam a videoaula sobre notícia. Sobre coerência e coesão também nós temos 2 videoaulas. São 3 questões objetivas, né, no nosso teste de sexta-feira. E espero que vocês obtenham o mesmo sucesso que obtiveram nos testes anteriores, tá ok? Bom, eu estava pensando um pouco na nossa prova trimestral, que também foi muito bacana, vi um resultado excelente, bacana demais, né? Então, na questão número 1, fala o seguinte: a garota da capa vermelha é uma combinação de A Lenda do Cavaleiro, do Cavaleiro Sem Cabeça, da Fábula do Chapeuzinho Vermelho e da franquia Crepúsculo. Ou, em termos culinários, uma mistura de chocolate, pudim e câncer. Então, a gente tem aí um comentário, né, um texto falando sobre a garota da capa vermelha, né, que tem tanto a obra em forma de livro, quem tiver a oportunidade de ler, leia, não deixe de ler, uma obra interessante. Né? Então, eu tenho tanto em forma de livro quanto em forma de filme, né? Também uma opção bacana. Aí nós temos a questão número 1. O autor, ao escrever o livro A Garota da Capa Vermelha, valeu-se de um importante recurso de produção que estabelece diálogo com outras obras. Então, olha, palavra-chave aí, pessoal. Diálogo entre outras obras. Se ele falou diálogo entre outras obras, eu não preciso ter dúvida nenhuma. Eu estou falando de quê? De intertextualidade. Até porque, se vocês observarem aí, na letra A, neologismo, é quando eu crio novas palavras. Arcaísmo é quando uma palavra que eu estou usando caiu em desuso. Plágio é quando você rouba a ideia de alguém, não é o caso. Ele lançou mão de personagens, de elementos de um texto para o outro, mas ele não está roubando. E muito menos a persuasão. A obra, né, uma obra ficcional, e ele não quer convencer ninguém de nada, ele está só apresentando uma obra, uma releitura, né, um mix de releituras aí, vamos dizer assim. Então, quando você tem aí obras em que eu percebo elementos de uma obra em outra obra, eu tenho a intertextualidade. Correto? Tranquilo como grilo? A questão número 2 continua falando, né, do texto anterior, que é a garota da capa vermelha. Então, olha, pelas informações contidas no resumo da obra, a garota da capa vermelha, o diálogo entre os textos se dá através do quê? É do local, é do tempo, dos fatos, dos personagens, do desfecho. Aí, claramente, nós temos aí a garota da capa vermelha, então nós temos uma alusão a quem? A Chapeuzinho Vermelho. Então, o diálogo, claro que se faz aí, a princípio, é através dos personagens, tá ok? Na questão número 3, nós vamos falar de um gênero textual que trabalhamos muito, né? Não somente eu com vocês aqui na aula de redação, mas também a nossa professora Andresa nas aulas de ciências, né? Que é o texto de divulgação científica. Então, a gente diz aí que o texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisa, aprofundamento teórico e resultados de investigações sobre o tema. Possuem como finalidade principal popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo, assim, diversas informações de valor indiscutível. Quando a gente fala de valor indiscutível, ou seja, de grande valor, que ele é importante. O seu principal objetivo é... Então, quando eu tenho um texto de divulgação científica, qual que é o objetivo principal dele? Contar uma história? Criticar alguém? Persuadir alguém? Concordar com alguém? Não. O objetivo de divulgar a ciência é o quê? Trazer uma informação de valor científico, de valor... Então, a informação de valor indiscutível. Está vendo como que a própria pergunta conta para a gente a resposta? Assim, diversas informações de valor. Então, informações, então qual que é o objetivo principal do texto? Informar. Bora lá para a questão número 4, né, minha gente? Então, olha, hoje vejo as coisas que antes eram tão engraçadas quando eu era criança. Coisas que eu nunca achei que fariam mudanças. As folhas caindo em volta das árvores, tão linda essa infância. Ainda consigo ver nos olhos dos outros mais velhos aquela esperança que brota novamente de ir caminhando ao mercado, ao lado da sua mãe, afinal, pedir um chocolate, de ir jogar bola no campo com seu pai e brigar com ele por um passe. Infelizmente, não irá voltar. A memória que ninguém no mundo pode apagar, a história que cada um de nós começa ali mesmo, no nascer nosso primeiro olhar. Lindo texto, né? Uma abordagem suave, delicada,
Então, olha, ele vai falar de uma coisa corriqueira, uma coisa do dia a dia, de maneira suave, de maneira leve. Pelas características, o texto lido pode ser classificado, obviamente, como crônica. Por quê? É um texto leve, suave, fala de uma coisa do dia a dia. O mote, a motivação do texto é uma coisa do dia a dia, mas é uma coisa do dia a dia de maneira leve, suave, né? Ele não poderia ser uma notícia porque ele não está contando um fato. Ele não pode ser um cartaz publicitário porque ele não está fazendo uma divulgação de um produto, ou de uma ideia, ou de um serviço. Ele não pode ser um artigo de divulgação científica porque ele não está divulgando discutindo nenhuma informação científica de valor indiscutível. E muito menos uma resenha, porque ele não está criticando uma obra, ele não está fazendo comentário de uma obra. Então ele só pode ser uma crônica, correto? Aí depois na questão número 5, nós temos o Marcos e Memes. Ela conheceu o Marcos pela internet. Uma foto sem graça, uma pose estranha, um sorriso amarelado, forçado, mas foi o fértil humor convincente. Marcos não simplesmente compartilhava memes, ele os criava, pequenas tirinhas humorísticas, nunca compartilhava o que era seu. Então, posso parar aqui nessa leitura. O fragmento dessa crônica, então está afirmando para a gente que é uma crônica, é um texto leve, falando sobre o dia a dia, apresenta presença de intertextualidade, ou seja, está dialogando com outro texto? Não. Discurso indireto livre? Muito menos. O que é discurso indireto livre? Quando você tem a mistura, você não sabe se é o narrador que está contando a história ou se é o personagem que está contando a história. Discurso direto? Não tem diálogo aqui, então não é discurso direto. Narrador em primeira pessoa? Também não, porque o narrador em primeira pessoa é quando eu tenho duas marcas essenciais, ou eu ou nós, quando o narrador conta a história e participa dela também. Narrador, então sobra para nós a resposta é narrador em terceira pessoa. Ele conta a história, mas ele não é um personagem. Ele conta o olhar daquilo que ele está vendo. Tá ok? Bom, ainda no texto Marcos e Memes, pode ser considerado uma crônica. Por que ele pode ser considerado uma crônica? Aí vamos ver aqui. Apresenta de maneira leve e subjetiva fatos do dia a dia. Então, olha, fechou direitinho com o conceito de crônica. Ó, de maneira leve, tranquilo. A crônica é um texto leve. Né? Mesmo quando é uma crônica introspectiva, reflexiva, ele é um texto leve. E ele é subjetivo porque é um olhar pessoal do artista, né? Do escritor. E ele vai falar de motes do dia a dia, correto? Agora, ele não vai trabalhar com linguagem complexa, ele não vai trabalhar com linguagem objetiva, né? E as informações não são reais. Lembra que a crônica, ela parte de mote, fatos do cotidiano, fatos do dia a dia, mas não são informações reais. Ela é verossímil, ou seja, ela pode ou não ser verdade. Ok? Beleza? A questão número 7. Para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz publicitário tem como principal característica utilização de verbo no passado? Não. Utilização apenas de linguagem não verbal? Não, ele pode usar tanto a linguagem verbal quanto não verbal, ou uma ou outra, fica a critério daquele que faz o cartaz. Texto longo, subjetivo? Jamais, né? O texto ele tem que ser curto, objetivo. Linguagem apenas formal? De maneira alguma, né? Então, o cartaz publicitário está muito tendendo para a obra de arte. Então, ele pode usar a linguagem informal, a linguagem figurativa. Mas uma coisa que todo cartaz publicitário ele tem que ter, a preocupação estética, a harmonia entre tamanho de letra, entre imagens, espaçamento, utilização de cores, ou seja, o aspecto visual é relevante num cartaz publicitário. Assim como todo texto publicitário, toda peça publicitária. Na questão número 8, o lead, ou a lead, né, no gênero textual notícia, pode ser entendido como. Então, o que é? A pergunta é, o que é a lead ou lead? Simplesmente o resumo da notícia, correto? Então, quando eu falo de lead, estou falando do resumo da notícia, que até a gente é um dos nossos assuntos do nosso próximo teste, né? Então, é o resumo da notícia que vai responder para a gente o que, quem, quando, onde, como. Questão número 9. Muito utilizada no formato jornalístico brasileiro, a pirâmide invertida. O que é a pirâmide invertida? É quando eu vou partir das informações principais, ou seja, eu trago todas as informações principais lá no lead, né, nos 2 primeiros parágrafos, para depois colocar as informações secundárias. Correto? Última questão. Sobre coerência e coesão, o que eu posso afirmar?
A coerência compõe-se de elementos gramaticais que organizam a frase? Não, isso é coesão. A coerência pode ser lexical ou gramatical? Não, isso também é coesão. Coesão é que pode ser lexical ou gramatical. A coesão pode ser implícita ou explícita? Não. Quem pode ser explícita ou implícita é a coerência. Ou seja, a coerência ela pode ser uma lógica dentro ou fora do texto. Isso significa implícita ou explícita. A coesão refere-se à lógica do texto? Não. A coerência é que se refere à lógica do texto. Então, a resposta correta vai ser a letra E. A coesão e a coerência se completam, claro, né? Uma depende da outra, enquanto a coesão articula os elementos do texto, a coerência cuida da lógica do texto. Então, um são os articuladores, né? E o outro são as relações de sentido, correto? Continuando, como sempre, nós encerramos a nossa aula com o praticando. É importante que vocês mantenham esse ritmo de continuar fazendo as suas tarefas, de continuar verificando se vocês estão compreendendo ou não a atividade, os conteúdos trabalhados, os gêneros textuais trabalhados na semana, tá? Não se esquecendo que para o nosso teste, coesão e coerência e notícia. Grande beijo a todos, sucesso!